Ok, vamos então dando início a mais um de nossos encontros para falarmos um pouco mais sobre os Yoga Sutras, de Patanjali. E nós estamos hoje, com muita satisfação, estamos chegando no Sutra de número 55 da sessão de número 2. E nós estamos dentro do assunto de Pratyahara. Nós abordamos dentro do 54º Sutra as noções da comunicação que há entre espírito e matéria, através dos corpos densos, através dos cinco antenas, dos 5 comunicadores, dos 5 sentidos, dos 5 extensores que fazem a comunicabilidade, a leitura, fazem a leitura dos 5 veículos, dos 5 sentidos, para trazer as impressões, os registros para a mente concreta, a mente concreta, para trazer para a mente inferior os registros para que nós possamos ter essa intercomunicabilidade com o mundo exterior. Inclusive todas as informações, tudo que nós passamos a receber, todas a comunicabilidade que há, a interpretação, o conhecimento, tudo que nós temos de registros do mundo exterior, inclusive nossas memórias, é dado à leitura que é capitalizada pelos nossos 5 sentidos. O que é interessante de nós também refletirmos no meio de tudo isso é que essas impressões elas são toscas, não são reais, não são verdadeiras, porque o cérebro faz as correções, devidas correções dos materiais que recebe, das imagens e tudo mais. E forma-nos, dentro de cada um de nós, conceitos, deixa registrado dentro de cada um de nós impressões, e nós vivemos dessa forma, cada um de nós, dentro de um mundo particular, de achismos, de interpretações errôneas, de crenças, de aculturamento, de crendices e todas as coisas que nós possamos tecer dentro desta linha de raciocínio. Aí nós vemos povos, nós vemos grupos, nós vemos membros, nós vemos de famílias, nós vemos conceitualizações, nós vemos um montão de coisas que formam as características humanas. Nós vemos que no momento que duas pessoas chegam para deliberar sobre um assunto, ambas querem mostrar que tem o domínio de um raciocínio, domínio de conhecimento, mas na realidade o conhecimento não está com nenhuma das duas, porque o conhecimento é um só. O conhecimento transcende os sentidos, o conhecimento real sobre todas as coisas, ele transcende todo o intelecto e ele habita dentro de cada um de nós. Este é o verdadeiro conhecimento que encontra-se isento de erro, isento de achismo, isento de crencionismo, de aculturamento, isento deste mundo de Maya. Então nós estamos vivendo, por isso que é dito que nós vivemos dentro de um mundo de Maya, o mundo das ilusões, o mundo das falsidades, o mundo da mentira, o mundo que não traz, para nós uma vivência plena, correta. A gente sempre enxerga, a gente sempre vê, a gente sempre percebe o mundo no qual nós habitamos, no qual nós estamos, sempre tosco, sempre cheio de falhas, uma escuridão muito grandiosa, e com isso nós formamos conceitos. Se você hoje questionar para uma pessoa, botar 10 pessoas conversarem e pedirem para 10 pessoas falarem sobre este objeto que está aqui, sobre esse ser que aqui se encontra, a exemplo desse gato, você verá que cada uma das pessoas deliberarão de uma forma diferente. Mas com acertabilidade transcendental, com acertismo, que é isento de qualquer forma de erro, um conhecimento que é isento de qualquer aferição, isento de qualquer dúvida, isento de qualquer achismo, que é o conhecimento verdadeiro, real, transcendental, divino, o conhecimento que emana realmente de Deus. Esse conhecimento é somente fora, fora de um sentido de
nós estarmos presos a sentidos, nós estarmos presos à nossa mente inferior e também à nossa mente superior. É interno, é lá dentro, né? Nós temos que fazer um mergulho íntimo que nos leva ao mergulho dentro da mente divina e posteriormente dentro da consciência de Deus. Quando nós conseguirmos esse mergulho, que é dentro de cada um de nós, é para dentro e não para fora, né? Jaz dentro de nós o conhecimento, nós atingimos essas esferas mais elevadas e dentro dessas esferas mais elevadas, nós conquistamos, né, um verdadeiro conhecimento, um conhecimento verdadeiro, pleno. É algo que não é dito, não é medito, né, não é falado, não é transmutado, mas é um conhecimento que está dentro de nós, encontra-se dentro de nós. Nós temos a certeza, não precisamos nem sequer fazer a leitura, fazer interpretações. Não há necessidade nem de você ir buscar, ele brota-se, jorra-se dentro de você. É incrível tudo isso, né? Mas para isso, nós temos que estar condicionados no sentido de adquirir certas condições para que isso se culmine. E esta é a vida do yoga, né? Esta é a vida do yoga. Nós estávamos no encontro passado também, vocês viram que mascou o final do vídeo no encontro passado. O cartão de memórias, né, da filmadora, da máquina que a gente usa para filmar, ele encheu, né, ele estava cheio e faltou um pedacinho, né, muito curto. Nós já estávamos nos despedindo, né, nós já encontrávamos nos despedindo. Mas o encontro, né, de anterior, nós tratamos sobre essa intercomunicabilidade, como é que funciona. Nós falamos também os 3 modos de operações mentais, né, que nós sempre estamos ou fixados em nossas memórias, que nós estamos tentando, né, sempre antever os primeiros passos, sempre antever o futuro. Isso é uma coisa muito engraçada que nos deixa dentro de uma posição de ilusão muito grande, né? Ai, o que vai ser agora? O que virá? Quais as coisas que vão acontecer agora? Ai, meu Deus, sabe que vai chover? O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer depois da manhã? O que vai ser? Né? Nós sempre estamos tentando antever as coisas que virão, imaginando, né? E tudo isso é ilusão, tudo isso é maia. Por mais que você faça planos, por mais que você planeje, por mais que você faça estratégias, por mais que você desenhe, né? A gente vê que dentro das empresas, as empresas direcionam, criam um calendário de direcionamento, entender e ver 100%, né? 100% do que vai acontecer lá, nas condições que nós encontramos, é maia. Eu acho que vai ser assim, ó. Os cálculos me mostram que vai ser tal coisa, eu vou para lá. É maia, você está fazendo uma tentativa, né? Ou muitas vezes nós estamos presos no nosso próprio passado. Como era bom aquele tempo, né? Como aquelas coisas eram bacanas, como eu era feliz, como eu tinha aquela coisa e nem sabia que aquilo era bom. Olha só, que saudade daquele tempo, né? Ou muitas vezes também, né, nós estamos presos nesse passado muito profundo, nesses vivenciamentos, e nós nos esquecemos de ver o agora. Mas nós temos um outro ponto da mente, que a mente está também fazendo todo um momento de leituras dos seus 5 sentidos e trazendo as informações, e tudo isso se mistura. Então, observe que nós estamos aqui fazendo um raciocínio, né? Nós estamos aqui raciocinando, nós estamos aqui visitando o nosso banco de memória, nós estamos aqui montando conceitos, nós estamos aqui falando para vocês, e uma série de situações está ocorrendo externamente. Talvez vocês estejam até ouvindo, né? Som de pássaros bem longe, sons do vento que aqui sopra. A gente tem muitos sons, e tudo isso chega à nossa mente. Se você parar por alguns instantes, você verá que tudo isso chega à nossa mente. Então você para analisar o imbróglio, né, que forma dentro. Deixa eu só fazer você prestar atenção nisso. Olha só. É visível que tudo isso gera uma confusão dentro de cada um de nós, né? Porque nós estamos, né, se você analisar, nós estamos raciocinando, estamos mentalizando e, acima de tudo, ou, né, na superficialidade de tudo, ainda estamos sendo bombardeados com tudo isso. Então, tudo isso vai entrando dentro de nós, vai formando um imbróglio de situações, vai somando-se, né, deixando a nossa mente agitada, e nós não
e nós sabemos que Samadhi é fora da mente, né? Samadhi transcende a mente. Ela transcende a mente inferior, ela transcende a mente superior, ela encontra-se atrás, né, da faculdade mental. Ela encontra-se dentro de nós, lá na profundidade, lá no nosso íntimo. Então nós temos que entender que, para nós podermos entrar, né, nesse jogo de diálogo, né, diálogo, por assim dizer, com a nossa própria mente, nós temos que sossegar os 5 sentidos. Nós temos que atingir Pratyahara. Pratyahara é a abstração, né? É o que nos abstrai, nos fecha deste mundo exterior, esse mundo de Maya. Uma coisa que que é muito evidente, né? Muito evidente e nos deixa muito pensativo, muito raciocínio. Muitas pessoas se preocupam em entender os pormenores de Pratyahara, né? Há uma sede muito grande que seja trazido um esclarecimento concreto muito grande de como ativa-se Pratyahara, de como funciona a Pratyahara, né? Mas o Pratyahara, ele desenha-se de 2 modos, né? Mas os 2 modos acontecem como se fosse um. Quando você começa o caminho da marcha do yoga, quando você começa o caminho da marcha do yoga, quando você começa a marchar no yoga, você começa um esforço através da vontade, né? Um esforço interno. Esse esforço interno ele se baseia em 3 grandiosos caminhos, né? Autodisciplina, a autodisciplina, ele se baseia também no autoestudo e na autoentrega. Quando nós começamos automaticamente a caminharmos para uma direção, automaticamente a direção também caminha para nós. Pode ser algo que nós não consigamos agora meditar concretamente sobre isso, mas é nestes moldes, é dessa maneira que se desenha. Quando então nós estamos caminhando para a vida do yoga, nós estamos andando para uma vida centrada, assertiva, uma vida correta dentro do yoga, automaticamente a vida do yoga também caminha para cada um de nós, da mesma forma que nós caminhamos. Então, a partir do momento que nós começamos essa inter-relação de yama e niyama, né, os 2 pontos básicos, nós vamos começar a conseguir pureza, né, nós vamos conseguir leveza, nós vamos conseguir a se tornar-se senhores, né, de nós mesmos, de nosso domínio emocional. Tem que ver que nós adquirimos capacidades transcendentais, né, que são grandiosíssimas, que fogem a qualquer um que está vivendo uma vida desvairada, uma vida comum, né, uma vida mundana, de mundanalidade. Foge a tudo isso. Então a pessoa já sobe um degrau. E a partir do momento que sobe-se um degrau, novas coisas apresentam-se a essas pessoas que sobem um degrau. A pessoa tem, né, já uma intercomunicabilidade, né, para que os campos búdicos, a Budi se desenhe, Budi começa a auxiliar dentro de cada um de nós. Então a intuição começa a ficar mais aguçada, a intuição começa a receber uma dose extra de orientação. E esta intuição ela começa a funcionar dentro de cada um de nós como uma catapulta que nos projeta para o caminho. Então, a partir do momento que nós fizemos as devidas purificações, os devidos arranjos, as devidas organizações, Budi começa a entrar com um facho muito pequeno dentro de cada um de nós. Mas é ele que nos alimenta. É o facho de luz que nos traz a alimentação, é ali que nos traz a verdadeira alimentação para a busca do que nós temos de buscar. A partir desse momento, nós vamos começar um desenvolvimento muito grande dentro de asana. Você começa a busca dentro de asana, sem um conhecimento, mas com uma força de vontade muito grande. Não tenha dúvida que Budi vai preenchendo, né, o campo Budi com a intuição, mesmo que muito fraca, através desses caminhos da autodisciplina, do estudo e da autoentrega,
vai entregando-te os conceitos, vai te entregando-te gradativamente, né, a consumação do ponto aonde você passa a ser senhor também desta faculdade. Então, quando você passa a ser senhor em asana, né, você para analisar o ponto onde nós nos encontramos agora. Né? Nós nos encontramos abaixo dessas esferas. Quando nós estamos sendo senhores dessas esferas, nós estamos já em um grau mais evoluído. E quando nós estamos num grau mais evoluído, os esclarecimentos são maiores. Então, quando asana se coloca, se projeta na vida de uma pessoa, não tenha dúvida que é muito mais fácil para um domínio de pranayama. Apesar de todos os exercícios, né, tudo que nós compomos, tudo que nós tecemos, tudo que nós falamos sobre pranayama, aqui, né, nós falamos, é apenas uma direção. É apenas um mapa muito mal descrito, é apenas um mapa preto e branco, é apenas um mapa muito tosco, muito fosco para mostrar onde verdadeiramente vamos ir. Mas para o praticante, que vai com determinação, com muita força de vontade, para aquele que se dedica de verdade pelos verdadeiros caminhos do yoga, da Raja Yoga, da yoga transcendental, esses caminhos revelam-se de duas formas. Um pela própria catapulta que ele vai fazer, ele vai içar-se, né, para buscar, através da sua própria força de vontade, mas a contrapartida também ele será conduzido pelos caminhos mais elevados. Né? Budi começa um pouco mais a espargir dentro dele, né, a intuição que vai podando as arestas. Então ele vai gradativamente, né, sem desistir, com algumas quedas, levantando e continuando o caminho. Ele vai conseguindo, né, o domínio pleno das correntes dentro do seu campo físico, né, dentro do seu campo emocional, dentro do seu campo astral. Ele vai corrigindo, né, todas essas dificuldades. Ele vai gradativamente mergulhando, gradativamente crescendo. E Budi automaticamente também cada vez mais vai crescendo. Né? Então a intuição, né, o contato espiritual cada vez mais vai aumentando, as clarividências, as potencializações, os sídhios vão trazendo revelações extraordinárias, vão trazendo percepções que antes não se haviam, vai trazendo condicionamentos aonde não se haviam condicionamentos e vai, né, dentro desse quebra-cabeça, por assim dizer, colocando gradativamente as peças corretas que tem de se colocar. Mas jamais deve se esquecer da base, yama e niyama. A partir do momento que você conseguir estabilizar, né, brahmacharya dentro do seu próprio caminho, que é o momento que você vai aprender a condução de todas as energias. E o que chama atenção quando você começa a entender o mecanismo, né, de prana no seu organismo, você até mesmo passa a controlar, né, controlar brahmacharya. Você passa até mesmo a ter controle sobre toda a atividade, né, toda a atividade sexual, toda a parte ligada a sexo fisicamente falando. Não a ação propriamente dita, mas você começa a ter um controle muito grande, muito grandioso dentro de você. Você começa a saber disciplinar através de respirações todo o teu corpo físico. Você começa a sentir, né, a energia circulando, a energia caminhando. Eu sei que por palavras é difícil de entender, mas a partir do momento que você lá estiver nessas portas, a sua intuição vai lhe avisar. E você vai ver que com jogos de respirações, jogos respiratórios, você consegue tirar, né, você consegue conduzir, você consegue canalizar, você consegue direcionar, você consegue fazer a condução e a capacitância de muitas situações, muitas energias, muitas questões voltadas a determinados assuntos, e você consegue frear, você consegue potencializar, você consegue direcionar tudo isso. Agora imagine quando você se tornar senhor dessas capacidades, né, quando você torna senhor de todas essas capacidades agora aqui descritas, quais são os portais que se abrem mais adiante. Então, ou seja, você já está com uma base muito sustentável, uma base muito forte, e a partir desse momento, então imagine-se o que se abre, né, o que se norteia, não só em conhecimento, mas o que se abre mais adiante como portas para se buscar. Então, neste momento, né, quando há instalação de pranayama dentro do ser,
que você consegue um controle muito grandioso sobre toda essa parte física, sobre o teu próprio corpo, né? Sobre as próprias correntes de energia física, quando você consegue uma capacitância muito forte de tudo isso, imagine quanto jorrará de conhecimento dentro de você, tendo um equilíbrio muito grande para atingir Budi, né? Para que os estados búdicos, os estados da intuição intuitiva, estejam jorrando conhecimento. Você vai estar com uma clarividência aguçada, você vai estar com uma espiritualidade muito grande, você vai estar no verdadeiro amor, você vai estar caminhando para verdadeiras reparações, você já vai estar limpo, imune, né, de muitas situações, você já vai estar puro, você vai estar condicionado. Agora tente imaginar, tente criar um cenário onde você vai ter que ir para a abstração, para a Tyahara, né? Tente criar agora este cenário, com toda essa base, né, ou essa ideia de base espiritual que você terá. Você terá toda essa base espiritual, tudo isso para poder atingir. Então, ou seja, é questão de tempo. É questão de tempo, é questão também de karma, né? É questão de firmamento, é questão de continuar a jornada para conseguir. A partir desse momento você verá, né, como a intuição favorecerá, como toda a espiritualidade, todos os campos mais elevados, né, da mente, como preenche todas as dúvidas e todos os espaços que se tem. O conhecimento é tão grandioso, né, que dispensa muitas vezes auxílio de livros. Sinceridade isso. Dispensa-se muitas vezes os mapas, dispensa-se muitas vezes as ideologias, porque começa a brotar dentro de cada um de nós o conhecimento. Lembra? Você sai dos estados de vikshepa, dos estados de distração, e começa a estar dentro de você. Você começa a estar dentro de você, você começa a entender as coisas de um modo diferente, você começa a ter percepções diferenciadas, você começa a ver diferente, você começa a enxergar de outra forma. E nem mais o enxergar, né, através das leituras dos 5 sentidos. Você transcende tudo isso. Não que eles não estejam ali ativos, não é isso não. Mas você começa a ver o que há por trás. Você começa a entender, né? Você começa a ver os pensamentos. Você começa a ver questões que vão acontecer. Você começa a compreender as coisas que já aconteceram e começa a fazer uma ligação, né, em entender o que vai acontecer. Você começa a fazer medições dessa esfera. E você começa dentro de você a preencher todas as lacunas que têm de ser preenchidas. Então o que acontece? Automaticamente você está se direcionando para entender, né? Você vai compreender dentro de você mesmo o caminho, como você vai proceder, como você vai fazer, o que deverá ser feito para poder atingir, né? Para poder atingir Pratyahara dentro de você mesmo. Então é muito fácil. Você vai indo, cada vez mais sendo conduzido para focar na mente. Você vai trazendo, né, a semente, vai colocando no mais íntimo e vai focando. Vai direcionando-se, né? A partir do momento essa vontade tão intensa de estar dentro dessa semente, trazendo essas imagens tão vívidas, essas imagens tão claras, parece que você está ali pegando, né? Parece que você está não somente ela na mente, parece que ela parece que ela é tão vívida, tão real. Na verdade ela é, né? Mas ela é tão vívida, tão real que parece que você está pegando com a sua mão física. Você sente a sua mão física, você sente o calor, se caso lá estiver quente, você sente o frio que lá está emanando, você sentirá o frio no seu corpo. Se caso essa imagem, né, mostre uma imagem de uma divindade, você vai sentir a emanação de amor dessa divindade, você vai ver, vai conseguir até mesmo, né, ver, ou melhor dizendo, uma inter-relação, né, você vai conseguir estar em contato com o próprio pensamento, né, que é essa divindade humana. Você vai estar tão conectado a tudo isso que automaticamente há um desejo tão grandioso, uma vontade, melhor dizendo, né, uma vontade tão grandiosa de fundir-se com aquilo, de entender o que é aquilo que vai estabelecendo dentro de você Pratyahara, muito seguro, né, muito calmo, muito tranquilo, e você mergulha internamente dentro de você. Então este é o momento. Quando você conseguir
um pratyahara preciso, né? Quando você conseguir um pratyahara, uma abstração concreta no sentido, não no sentido físico, mas concreto de real, quando você conseguir que ela seja real, que ela seja douradoura dentro de você, aí você está dentro dos mecanismos da mente. Aí você está, né, aonde nós vamos entrar em instantes, né? Nós vamos entrar no próximo encontro, que é dentro da sessão de número 3, tá? Dentro da sessão de número 3 em Vibhuti-Pada. Quando você conseguir tudo isso, você consegue o completo domínio dos sentidos. Você consegue potencializar sentidos, você vai conseguir desligar sentidos, você vai conseguir canalizar, né, todas as energias para dentro de um sentido só ou para dentro de todos os sentidos. É incrível quantas capacidades, quantas coisas daqui que você se assenhora, somente com isso. Né, somente com isso, com esses domínios, com esses conhecimentos. Começa a ter, né, começa a ter potencialidades para ver muito além do que é visto normalmente pelo olho humano. Começa a ouvir muito mais longe, muito mais inteligível, com muito mais aguçamento. No momento que você ouve, você não simplesmente ouve e deduz o que está lá, parece que você enxerga o que está lá. Né? Você vai conseguir não só ouvir, exemplo assim, um som, né, de aquele pássaro, você vai conseguir enxergar aquele pássaro, você vai ver a dimensão, vai ver o tamanho, vai ver o que ele está pensando. É incrível, gente. É incrível a quantidade de poderes que se despertam nesse exato momento. Né? A quantidade de coisas que ocorrem nesse exato momento são incríveis. Então paramos para analisar que todas as dúvidas, toda a falta de compreensão, todo o não conhecimento que nós temos agora, ele é preenchido automaticamente. Então, ou seja, quando eu me coloco para a busca, automaticamente eu me alimento dentro do caminho das buscas e as respostas para as coisas que eu tenho, elas vão se preenchendo. Então, automaticamente, né, as coisas são me dadas, são me passadas, são me transferidas e eu me encho de conhecimento. Quando eu estiver nessas portas, eu vou estar também com uma força muito grande. Apesar de toda a suscitabilidade de queda, né? Eu não estou ainda imune, eu estou ainda, né, muito fraco, muito suscetível a quedas. Por isso que tem que haver uma base de conhecimento muito grande. Nós temos que estar muito preparados, nós temos que estar muito vigilantes, né? Nós temos que estar em plena vigília para que não haja queda. Principalmente, né, com o domínio das energias, né, dentro de Brahmacharya. Tem que estar muito integralizado isso dentro de você, tem que ter um domínio muito claro de tudo isso, porque é uma luz, né, não é mais uma vela, é uma luz muito forte, muito incandescente dentro de você que está expandindo uma energia muito grandiosa e tem que ter muito cuidado com a direcionabilidade dessa luz, dessa energia, né? Tem que ter muito cuidado no direcionamento de toda essa energia vital, dessa vitalidade que tem aí dentro de você. Tem que ter um cuidado muito grande, porque essa energia que posteriormente terá muito intensa, muito forte dentro de você, ela pode até mesmo, né, levar à morte, pode até mesmo, né, levar a um rompimento, a um desligamento do corpo, muito sério, devido ao não conhecimento de tudo isso. Evidentemente que todas as arestas quanto a essas questões também, elas são dominadas, elas são dominadas, né, com o conhecimento daquele que mergulha. Vamos fazer uma analogia para entender um pouco mais sobre isso, apesar que eu sei que você já compreendeu. Quando você vai aprender, você não sabe um nado e vai aprender a nadar, você entra na água, né? Aí você começa as suas primeiras experiências com o nado, você começa as suas primeiras experiências com a água, e a partir do momento você vê que aquilo, né, os medos vão saindo, as dúvidas vão saindo, e você vai ganhando capacidade, você vai ganhando condição, você vai ganhando conhecimentos que até mesmo as outras pessoas não têm. E quando vê, você está um senhor das águas, né? Você está nadando, mergulhando, fazendo tudo isso com uma maestria tão grande, né? Porque você está no caminho. Todo aquele que está no caminho, todo aquele que é andante, todo aquele que é o peregrino, né? Todo aquele que está andando, ele está indo para uma direção e essa direção está lhe dando respostas, né? Nossa vida é assim. A nossa vida, tudo que ele trouxe até hoje, desde o seu momento do seu nascimento até aqui, e toda a base de conhecimento que soma-se para ti, toda a base de conhecimento que você aprendeu nesse exato momento, é o acúmulo de experiências da sua vida, né?
por mais errôneos, por mais que você caiu, tropeçou, por mais que você fez coisas que foram erradas, mas toda a base do teu conhecimento, tudo que tu tem, o que te trouxe até aqui, isso se traduz em experiência. E observa que toda essa tua experiência você a utiliza, né, para você melhor se relacionar-se nesse mundo. Então o que vai acontecer? Toda aquela experiência que nós vamos adquirir, toda aquela bagagem que você vai adquirindo espiritualmente, ela também serve de força motriz para você continuar. E todas as dúvidas, todos os erros, todos os achismos vão sendo todos eles polidos, tá? Todos eles vão sendo, por assim dizer, lapidados a partir do momento que você se coloca ao caminho, tá bom? A sessão de número 5, o Sutra de número 55, da sessão de número 2, ele é muito curto, ele é constituído de 2 parágrafos, né, apenas, e eu vou aproveitar essa oportunidade aqui, né, para nós fazermos a leitura dele, fazermos, né, as últimas colocações referente a tudo ele. E eu quero ver se eu ocupo também um espaço dentro desse nosso encontro de hoje, para nós já falarmos do que está por vir, né? Nós vamos entrar em Vibhuti-pada e eu quero passar para você o que vai acontecer, né, dentro dos nossos próximos encontros. Nós vamos agora entrar em uma outra conotação, né, em um outro caminho. Nós vamos falar de coisas mais transcendentais, né? Nós vamos falar de coisas mais abstratas. Nós vamos cutucar muito na mente superior, né? Nós vamos estar cutucando bastante na mente superior. E nós vamos falar também depois, né, na segunda etapa, nós vamos estar falando lá na segunda etapa sobre situações, siddhis, né? Sobre eu não gosto de utilizar essa palavra poderes, mas seria sobre isso, né? Sobre excelência, sobre conhecimento, sobre capacidades que serão adquiridas, coisas que serão conquistadas. E nós vamos estar falando tudo isso lá, né, na segunda parte. Nós vamos estar falando tudo isso. E eu gostaria de já fazer algumas colocações, mesmo que preliminares, né, do que nós vamos estar, a partir, né, do nosso próximo encontro, já dentro dessa situação, vivenciando esses temas, porque nós não vamos mais estar, né, a partir do próximo encontro, falando sobre esse trabalho externo, né? Nós não vamos estar, talvez citando, fazendo citações, mas não vamos estar mais falando com tanta propriedade, tanto afinco, porque tudo que é relacionado à yoga externa, tudo que é relacionado a esse tema, né, da yoga externa, nós já falamos, né? Nós já está tudo ele aqui, claro que não com excelência, de dizer que a gente também é um sadhaka, que é um aluno, mas tudo que vai ser necessário, né, para você buscar informações, orientações, está aqui, já encontra-se aqui. Então, a partir daqui, nós vamos falar só sobre abstralidade, coisas internas, nós vamos falar só sobre yoga externa, interna, nós vamos estar falando. E aí, claro, quando nós chegarmos lá no Sutra, né, lá na sessão de número 4, aí nós vamos mergulhar em outras discussões muito mais profundas, em discussões, né, muito mais fortes, muito mais enérgicas, né? Nós vamos entrar em Kaivalya-pada, é muito profundo esse assunto, mas nós temos aí que passar, né, ainda por mais um ano de encontros, destacando que a sessão de número 3 tem 56 sutras, né? Então vai ser um pouco mais de um ano para nós falarmos sobre todos esses assuntos aqui, né? Deliberarmos sobre todos eles. E aí depois mais um ano para nós fecharmos. Estamos chegando na metade, né? Mas a gente já vai mergulhar nesses assuntos aqui. Antes, eu acho que é interessante nós fazermos, né, um fechamento sobre esse assunto do Pratyahara. O que eu quis até agora dizer, né, com outras palavras, a insegurança, ela encerra-se, o não conhecimento, ele enche-se de conhecimento, e todo o não saber, né, ele traduz-se num saber. O que significa isso? Essas coisas são acrescentadas, né? Coloca-te o caminho e o mais será acrescentado. Então, a partir do momento que você estiver dentro desse caminho, você estiver fazendo esses exercícios
todas as lacunas, né, que talvez tenha, todas as dúvidas, elas são esclarecidas. Todos esses assuntos, eles são dirimidos, né? Todas essas coisas, elas são eliminadas. Quando você se coloca no caminho, você começa a perfazer o caminho, você começa a trilhar o caminho, você consegue achar a saída, você consegue achar o fim, né? Você tem que ir com autoentrega, autoestudo, e você tem que ir com disciplina, né? Fazer toda a disciplina que o yoga exige para poder buscar todas essas questões. Então o mergulho é muito forte. Não tenha dúvidas, não tenha medo, não tenha insegurança. Mergulhe-te que as coisas serão entregues a você, né? As coisas vão ser entregues a você. Em outras palavras, é isso que nós estamos deixando, né, como informações para você buscar, né, esse conhecimento muito profundo sobre Pratyahara, esse domínio muito intenso dentro de você mesmo, né? Um domínio muito intenso de toda essa intercomunicação com os elementos, né? Um domínio da água, o domínio do fogo, o domínio da terra, o domínio do ar, esse domínio do éter, né? Esse domínio muito grandioso onde você consegue. Toda essa questão, né, que envolve esse domínio, essa intercomunicabilidade, você não simplesmente começa a entender quando começa a pegar, a ver, mesmo que abstratamente, não com as mãos físicas, mas começa a pegar, começa a ver, começa a enxergar, começa a tocar, começa a manejar, começa, né, a moldar, começa a modificar mediante a forma que você quer. Não tenha medo disso, só mergulhe. Aqui diz assim então, ó, segunda seção, Sutra de número 55, que fala: segue-se então o completo domínio dos sentidos. Lembra que nós temos a Raja Yoga e nós temos a autoentrega, né? Um amor muito grande, Bhakti Yoga. A prática bem-sucedida de Pratyahara, como vimos no sutra anterior, permite o completo controle sobre os Indras, no sentido que não mais nós nos tornamos seus escravos, mas seus senhores, ligando-os e desligando-os, como ligamos e desligamos a luz elétrica em nossa sala. O tal poder significará para o homem comum... O que tal poder significará para o homem comum pode facilmente ser imaginado, mas para um Raja Yogi é uma condição sine qua non. É interessante notar como os primeiros 5 angas do yoga eliminam uma após outra as diversas fontes de perturbação da mente e preparam para a luta final com seus próprios vitres. Lembra dos vitres? Dos movimentos, né? Isso, né? Movimentos, da Inshita, dentro da mente. Os primeiros a serem eliminados por Yama e Niyama são aqueles distúrbios emocionais, resultantes de imperfeições de ordem moral na natureza de um indivíduo. Os próximos a serem eliminados pela prática de asana são as perturbações que surgem no corpo físico. A seguir, vêm as causas pelo fluxo irregular ou insuficiente das forças vitais no inventório prânico. Todas são integralmente removidas pela prática de pranayama. Por fim, através de Pratyahara, é removida a maior fonte de perturbações proveniente dos órgãos sensoriais. Completa-se desse modo Bahiranga ou Yoga externa, e o sadhaka capacita-se a trilhar os estágios ulteriores da Antaranga ou Yoga interna. Tá? Olha que interessante que diz aqui, ó, que a gente vê nessa leitura aqui, ó. A prática bem-sucedida de Pratyahara permite um controle sobre os sentidos, no sentido de não mais nos tornarmos seus escravos, mas seus senhores, ligando-os e desligando-os como ligamos e desligamos a luz elétrica em uma sala.
A gente não pode dizer, porque é uma coisa totalmente diferente, que Pratyahara é pranayama, né? A gente não pode dizer que o Pratyahara, a abstração, ela é o pranayama. Isso não dá para se dizer, porque senão, quando tratasse de pranayama, né, quando nós falássemos do assunto pranayama, Patanjali já teria nos dito isso, que nós conseguiríamos também o domínio, né, de todas as fontes de perturbação, nós atingiríamos Pratyahara, né, essa abstração. Mas nós temos que entender que o portal para o Pratyahara, o portal para a abstração, é o domínio de pranayama. Sem o domínio de pranayama, sem a base de pranayama, nós não vamos conseguir a excelência em Pratyahara. A gente observa que Pratyahara, o desligamento, como aqui diz, né, o desligar e o acender de uma corrente elétrica em nossa sala, está essa função intimamente ligada a pranayama, né, ao direcionamento das energias de pranayama. Então, o Pratyahara, para ser melhor entendido, compreendido, né, para que seja alfiltrado, né, todas as informações necessárias sejam depositadas e colocadas lá dentro, para que ele fique grandioso, somente quando nós estivermos lá naquele ponto, né, com pranayama desenvolvido. Aqui diz, o homem comum pode facilmente imaginar, mas para o Raja Yoga isso é uma situação sine qua non, ou seja, é real, concreta, ele está lá, ele está vivenciando, ele não está imaginando, para ele é vívido, faz parte de todo o seu ser, parte de toda a sua vida. Então, assim, é algo extraordinário. É um momento de muito crescimento. Então, quando você se agora tivermos dúvidas, porque estamos imaginando, estamos criando fantasmas, erros, né? Estamos criando toda a fonte de não percepção real sobre determinado tema, não tenhamos dúvida que quando nós estivermos lá nesses tais portais, seremos verdadeiros senhores, né? Seremos os verdadeiros senhores dessas questões. Vamos ser senhores de tudo isso. Então nós teremos um passo muito grandioso para dominar tudo isso, né? E esse domínio ele não se dá de fora para dentro, com as instruções dos livros. Desculpa, gente, começou uma tosse. E esse domínio pleno, né, esse domínio elevado, né, de determinada coisa, determinada situação, ele não se dá, né, ele não se dá de fora para dentro, mas ele se dá de dentro para fora. Então, ou seja, brota dentro de cada um de nós. As informações, elas começam a brotar, né, no nosso íntimo, e a partir dali que brota-se no nosso íntimo, então começa a nos levar, nos projetar cada vez mais adiante. É por isso que, quando chegam aqui, muitas pessoas querem ser eruditos, né? Muitas pessoas querem falar sobre Pratyahara, mas somente aquele que pode trazer mais informações é quem está nos portais do Pratyahara. Essa é uma pessoa que tem muitas informações. A gente observa que as informações elas não chegam com tanta clareza, porque não há necessidade de ser dito essas coisas com tanta clareza. Para que enchermos-nos de informações, né, se nós somos convidados a experienciar, se nós somos convidados a vivenciar isso aqui, né, nós somos convidados a lá estar, né, com todas isso aqui. Então, assim, procuramos, mergulhamos, né? E aqui ele fala, notem que todo esse caminho é para eliminar, então, né, todas as fontes externas, eliminar ou aliviar, né, todas as fontes externas de perturbações, de desvios emocionais e morais, né, de falta de energia suficiente para tudo isso, né? Tudo essas questões externas são para potencialização externa, para nos preparar para um combate muito mais vívido, um combate muito mais forte, que é
dentro de cada um de nós. Então veja, né? Perceba que... Fica aqui só um pouquinho. Então tu perceba que tudo esse anteparo nos traz uma força de vontade muito grande. Tudo esse anteparo nos traz uma capacitação tremenda, uma capacitação elevada. Mas é somente um preparo para que nós consigamos ficar cerceados, né, dentro das limitâncias da mente. Então a gente vê que é metade do caminho que foi feito. Temos ainda uma outra metade muito grande para buscar. E nós vamos estar, a partir do próximo encontro, dentro da sessão de número 3, perfazendo esse caminho, já dando atenção a esse caminho. Tá, gente? Eu acredito que nós já estamos, né, com o assunto já... o que pode ser dito é isso. O que pode ser mencionado são essas questões, elas já foram mencionadas. E o que eu posso entregar é isso, né? O que eu posso falar, mencionar é isso. Mas eu posso dizer para você que dentro de você há um leão e este leão buscará as informações necessárias para você corrigir esses caminhos. O que eu quero fazer agora? Eu quero aproveitar alguns instantes, alguns minutos, né, que ainda temos, para falar um pouco então sobre o caminho que nós vamos perfazer, né? Nós estamos então encerrando mais uma sessão. Não é bem isso, mas praticamente mais um ano se foi, né, onde nós estivemos envolvidos em buscas, onde nós estivemos envolvidos numa caminhada. É mais de um ano, né? Um ano ele tem 52 semanas. Nós estamos há mais de 55, talvez mais de 60 semanas aqui, reunidos, né? Dentro da sessão de número 2. Porque tem muitos encontros que foram feitos em parte 1, parte 2, parte 3. Então nós temos aqui mais ou menos um ano e alguns meses, né, juntos para concluir a sessão de número 2. Nós já concluímos. E também, com isso, nós fechamos a metade da nossa jornada. Né? Nós temos uma outra metade ainda a ser buscada. Nós não vamos ligar para a questão de tempo, nós estamos só mencionando para vocês já o quanto, né, nós estamos aqui envolvidos, o quanto nós caminhamos, o quanto nós já buscamos caminhar e o quanto ainda nós vamos caminhar. Né? Nós temos aí praticamente talvez 2 anos e meio para marchar ainda contra o caminho. Nós vamos agora, né, nesses próximos encontros, nós vamos falar então só sobre yoga interna. Nós vamos criar algo fictício no sentido de que uma ilusão, né? Nós vamos criar uma sensação que nós já estamos lá, né? Que nós já temos o domínio de pranayama, que nós já temos todos os domínios externos, e aí nós vamos falar sobre a concentração, né? Nós vamos falar sobre dharana, nós vamos falar sobre concentração, nós vamos falar sobre dharana, nós vamos falar sobre dhyana, como é que se estabelece, né, dhyana dentro como é que funciona estar lá. Nós vamos falar sobre semente, nós vamos falar sobre... nós vamos falar então sobre o mergulho dentro dos desdobramentos da mente. Nós vamos falar então sobre... Nós vamos voltar a falar sobre Nirpija, vamos falar sobre Nirodha, lembra? Sobre esses estágios. Nós vamos falar então sobre, novamente, né, sobre a semente, sobre objetos. Nós vamos estar falando sobre tudo isso, é yoga interna novamente, né? Nós vamos estar falando sobre muitos exercícios. Nossa, tem muita coisa interessante para nós vermos dentro da sessão de número 3. Nós vamos falar sobre muitos CIDs, tá? Acho que a partir da sessão o encontro número 16, dentro da sessão de número 3, nós vamos estar falando somente de coisas, de potencialidades que serão desenvolvidas. Nós vamos falar sobre situações, né? Meu Deus do céu, tem muita coisa para ver. Olha, isso aqui é o karma, ativo e dormente. Conhecer quantas situações. Meu Deus do céu, tem muito conhecimento para lá de interessante, tá? A sessão de número 3, ela tem 56 sutras.
nós vamos falar de muitos conceitos que ainda não foram falados, né, muitos conceitos que não foram citados. Vamos falar sobre coisas que as pessoas vão achar até mesmo impraticáveis, né? Muitas pessoas vão achar até mesmo que isso é... Vamos falar sobre arquétipos, sobre conceitos arquetipais, é muita informação abstrata, né? Vamos falar sobre muitas coisas abstratas, muitas coisas abstratas. Muitas coisas assim que vão fazermos-nos, né, refletir e ver as coisas com outros olhos. É uma marcha muito grande, gente, tá? Então vocês não percam. No nosso próximo encontro nós vamos estar fazendo a tratativa sobre tudo isso. Uma coisa que acho que é interessante de refletir, quando você se transforma mestre na abstração, quando você se transforma num grande senhor da abstralidade dentro de você, você não imagina os portais que já são abertos para um poder imensurável, né? Para uma capacidade tremenda, né? Uma capacidade incrível, né? É uma situação, é um estado deífico, né? Um estado de deidade muito grande. Apesar que tudo isso não é para exaltação da beleza, não é para exaltação, não é para... Mas é uma capacitância, né? De uma busca muito grande, muito forte. É um estado que te projeta, né? É um estado que te conduz, é um estado que te deixa muito grandioso. Mas isso não significa que você não está imune de quedas. Isso não significa que você ainda não está suscetível a cair e voltar para estágio zero. Porque ainda estaremos dentro do mundo das ilusões, né? Ainda estaremos plenamente dentro do caminho das ilusões. Ainda estamos vivendo nesse mundo, né, de todas essas ilusões, de todas essas situações que nos trazem uma ilusão muito grande. E não há data, né? Não há data, não há anos, não há um roteiro que defina quando chegar a esse ponto. Cada um é cada um dentro dessa jornada. Uns conseguirão antes, outros conseguirão depois. Uns levarão uma vida, outros levarão várias vidas, né? Outros vão ter que caminhar uma jornada muito grande para poder atingir, para poder consumar, para poder conquistar, para poder fazer com que isso seja conquistado. Mas nunca devemos duvidar, nunca devemos desistir, nunca devemos parar, né, de estar trilhando esse caminho. Tá? Não esqueçam disso. Quando nós fazemos as leituras e falamos sobre esses pontos, a sensação que dá é que eles estão logo ali na esquina. Mas eles não estão logo ali na esquina. Eles exigem um duro trabalho. Eles exigem, né, uma disciplina muito grandiosa. Eles exigem uma vontade, um desejo, um autoestudo muito forte, né, um autoestudo. E eles exigem de cada um de nós, eles exigem uma entrega muito grandiosa. O yoga vem para você da mesma forma que você vai para o yoga, né? O yoga chega-te às tuas mãos da mesma maneira que você se entrega ao caminho do yoga. É a mesma coisa, né? O mesmo raciocínio. Você só mata a sede pela quantidade de água que tomar. Você nunca vai conseguir matar a tua sede, né, com uma pouca quantidade de água. Você vai conseguir matar a tua sede somente com a quantidade correta de água. Então você só vai atingir o caminho assertivo do yoga dedicando-se à quantidade correta do caminho assertivo do yoga. Você nunca vai conseguir que nada seja te doado, nada seja te entregue, você não vai conseguir nenhuma facilidade, nenhuma vantagem. Tudo vai ser entregue à medida do teu esforço. Tudo vai ser te entregue à medida dos teus caminhos, de quanto você está perfazendo.
Se você perfaz 10 e o yoga precisa de 11, você não terá yoga. Se você perfaz os 11 e o caminho do yoga for 12, você ainda não terá yoga. A yoga só virá, né, só se estabelecerá, só se estará em sua vida pelo mediante caminho que você se dedicar ao yoga. Mas nunca tenha dúvida que há todo um universo há todo um universo de coisas que se desenham e que caminham para você, né? As pessoas talvez vão perguntar qual é a melhor oportunidade, qual é o melhor momento, quando começo então, começa agora. Como faço? Faz agora. Como farei? Agora, né? Busca agora. Eu ainda não sei, eu vou esperar. Não, espere, busque agora. Busque agora. Eu começo por qual o local? O agora, né? Comece agora, marche, coloque-se em marcha, coloque-se em andamento, coloque-se no caminho, na direção da acertabilidade e nunca pare, não olhe para trás. Faça de tudo para não regredir, faça de tudo para não voltar. O maior inimigo que nós temos, né, é o próprio tempo. Porque o próprio tempo ele te solidifica ou ele te derruba do caminho. O próprio tempo ou ele te relaxa, ou ele te firma, ou ele te sustenta no caminho. Então jamais, né, jamais desista do caminho. E nunca deixe de sumir isso do plano de fundo da tua mente, que nós estamos no caminho. Então que nós utilizamos na nossa forma o caminho para buscar o fim do caminho, e não para ficar preso na estrada. A estrada é longa. A estrada é infinita e há muitos andantes. Há pessoas que todo o caminho, a cada passo que nós damos, nós estamos passando nessa romaria, rumo à consumação de nossa evolução. E nós vamos passar por muitas pessoas. E nós vamos ser convidados a sentar, vamos ser convidados a parar, convidados a estacionar, mas nós não podemos parar. Temos que continuar a nossa marcha rumo ao yoga. Nós temos que continuar a nossa marcha crescente e ascendente para os caminhos, para os mares de descanso, aonde os mestres estão nos esperando, aonde os mestres estão nos intuindo, nos alimentando. Todo o conhecimento que agora nós temos, por menor que ele seja, por pequeno que ele seja, os mestres nos proporcionaram esse contato vívido com tudo isso. Esse conhecimento não veio aqui por acaso, não vem aqui por achismo. Esse conhecimento ele sai, né, do íntimo de grandiosos mestres que testaram e comprovaram que isto funciona. Então, percorremos o nosso caminho, tá bom? O próximo encontro, então, nós vamos estar dentro da sessão de número 3, né, Vibhuti-pada, e eu aguardo vocês até o nosso próximo encontro. Então, Namastê. Om Purve Svaha Tetsavitur Veditiyan Berigot Saindimahi Nyona Prachodayat. Om Purve Svaha Tetsavitur Veditiyan Berigot Saindimahi Nyona Prachodayat.